Agora que nós já resolvemos um circuito relativamente simples, mas através de um método que se aplica a qualquer circuito, sabemos que podemos recorrer a estas ferramentas mais basilares para a sua resolução. E aquilo que vamos fazer agora nos próximos tempos não é mais do que olhar em diferentes ângulos para estas mesmas ferramentas mais basilares, que é a Lambda-Matter Discipline, a lei de Ohm e as leis de Kirchhoff, e agora arranjar combinações inteligentes entre si, de forma a arranjarmos algoritmos ou umas estratégias para poder enfrentar qualquer circuito que me seja posto à frente de forma mais eficaz, mais direta e mais simples. E, portanto, aquilo que eu tipicamente procurava fazer era a descrição do meu circuito, isto é dizer, uma equação matemática ou um conjunto de relações matemáticas que me permitia prever qual é que era a tensão em qualquer nó do circuito ou a corrente em qualquer ramo do circuito, e a partir daí tirar as ilações dependendo daquilo que eu procurava. Em particular da última sessão, nós vimos que procurávamos sobretudo qual era a tensão neste nó essencial que aqui está, ligado a três componentes, que eu ainda neste momento não consigo descrever. E porquê é que eu não consigo descrever? Porque ainda não defini o meu ground. Eu preciso necessariamente definir sempre o ground do meu circuito para poder saber qual é a tensão em determinado ponto. Portanto, se isto aqui é o meu 0 volts e o meu ground por isso, aqui vai ser a minha tensão Vx, porque é relativamente a esse ground absoluto do meu circuito. A partir daqui, nós conseguimos então, tendo o Vx, e sabendo intuitivamente que o Vx vai depender de alguma combinação deste V1 e deste V2, descrever completamente o meu circuito. Neste caso, deste circuito relativamente simples. Porquê? Porque agora, tendo este Vx, eu conseguia deduzir qual é o drop de tensão aqui e, portanto, a corrente que aqui está. O mesmo acontecia para este cenário, porque percebemos que o drop de tensão aqui era igual a este. E calculámos isto numericamente mesmo. Ou então, eu vejo qual é o drop de tensão aqui, e isto permite-me ter ou Vx, ou então, a partir do Vx, ter qual é a corrente I3 que passa aqui. E, portanto, ou seja, este V de x era, na verdade, um elemento fundamental. Agora, como é que eu descrevo este Vx? Bem, a forma como eu descrevo este Vx, se formos a ver, isto aqui é o meu Vx, ele era igual a U de 3, e, portanto, sendo este U de 3, ela era justamente a minha resistência R3 vezes a minha corrente I3. E a minha corrente I3 era exatamente esta que vinha para aqui e que era algum tipo de combinação das minhas correntes I1 e I2, dependendo da forma como eu definia os sentidos respectivos de cada uma. Então vamos dizer que o meu I1 mantém-se fiel àquilo que eu tinha definido anteriormente como o meu I1 e I2 a mesma coisa, mantém-se fiel àquilo que eu tinha definido anteriormente. E portanto eu consigo descrever o que é este I3, porque e 3, por causa da conservação de cargas nos nós, é justamente I1 menos I2. Ora, eu já estou aqui a ver que se eu quero descrever V de x, eu tenho que saber o que é I1 e o que é I2. E I1 era nada mais nada menos que V1 mais I2 R3, e isto tudo a dividir por R1 mais R2. E o que era o meu I2, segundo eu tinha obtido também, derivado da minha sessão anterior? Era menos V2 mais R3, R1 mais R3 V1, tudo isto a dividir por R2 mais R3 menos R3 ao quadrado, R1 mais R3. Portanto, aqui não está ainda informação nova. Portanto, estas foram as correntes que eu derivei deste circuito e que são específicas para este circuito aqui. E, portanto, consigo descrever, a partir destas correntes, tendo em conta que eu as tenho, aquela que é a minha tensão Vx. E, portanto, a minha tensão Vx não vai ser mais do que R3. Agora, substituindo este I1 aqui, eu vou ter V1 R1 mais R2, mais R3 R1 mais R2 vezes I2, menos I2. Portanto, eu ainda não substituí o I2, porque a expressão é relativamente complicada, e eu aqui posso ainda fazer um género de uma simplificação, porque posso meter este I2 em evidência, não é verdade? Então, eu fazendo isto, mantenho aqui o meu R3, tenho aqui V1 R1 mais R2, e isto vai ser mais o que quer que seja o meu I2 aqui, ok? Que ainda não o descrevi, dar aqui um bocadinho mais de espaço, e depois fica R3, R1 mais R2 menos 1. Ok, e o que é o meu I2? Bem, vou fazer a substituição deste I2 exatamente aqui, e aquilo que eu vou obter é menos V2 mais R3, R1 mais R3. Reparem aqui na semelhança deste termo aqui com aquele que é o meu divisor de tensão, não é? R2 mais R3 menos R3 ao quadrado, e depois R1 mais R3. Ok, então o que é que eu observo a partir daqui? É que, de facto, conforme a minha intuição me dizia,
Vx é uma combinação de algum tipo de contribuição deste V1, que aparece aqui, que também aparece aqui, com o V2, que aparece aqui. E portanto, ou seja, ah, faz sentido, porque o Vx então vai ter algum tipo de contribuição com o V1 e com o V2. Só que agora, por outro lado, eu tenho é de poder encontrar sistematicamente estas correntes para fazer a descrição de Vx. E eu, para poder passar por todo aquele processo em que eu definia, a partir das minhas leis mais fundamentais, a lei de Ohm, a lei de Kirchhoff e a Lambda-Metric Discipline, então eu tinha de descrever aquele conjunto de equações, que era este, que a partir daquelas ilações que eu tirava do meu circuito, que era, por exemplo, isto aqui é a minha corrente I1 que passa por aqui, e portanto, para manter a conservação de cargas, a minha corrente I1 também tem de passar por aqui, para cima. E portanto, ou seja, eu tinha de fornecer energia ao circuito, e portanto ficava com menos V1. Agora o que é que eu tinha a seguir? Era um drop de tensão correspondente a U de 1, aqui, e um drop de tensão correspondente a U de 3, que é este, que eu entretanto já desenhei ali. E portanto, ficaria mais U de 1, mais U de 3, e numa malha fechada isto é zero. Agora, o mesmo se aplicava para aqui. O meu U2 aqui, depois tinha aqui o meu V2 por aquele lado. Então o que é que eu tenho? Tenho que U2 mais V2 menos o 3 é igual a zero. Bem, primeiro, porquê mais o 2? Bem, porque a corrente está aí no mesmo sentido que eu considero uma drop de tensão aqui. Lembrem-se que na sessão passada eu obtive menos o 2, não é? Como resultado. Portanto, eu percebi que, na verdade, o sentido da corrente era ao contrário daquele que eu tinha inicialmente definido e que defini aqui também, e, portanto, o 2 também era negativo, que era supostamente flipado porque mudo os limites do meu integral do potencial. Porquê mais V2 aqui? Bem, porque se a corrente vem neste sentido, então vai do mais para o menos. Portanto, é como se houvesse um drop de tensão. Não é como se houvesse, há de facto um drop de tensão, mas é como se este elemento fosse passivo. Ok? E depois, por outro lado, a minha corrente vem por aqui e agora vai ter de subir por aqui. Só que eu já tinha definido que o 3, o seu positivo era neste terminal da resistência e o seu negativo era neste terminal dessa mesma resistência. E, portanto, para a corrente poder subir, então, apesar da resistência dissipar sempre energia, bem, o que acontece aqui é que esta corrente tem de ir contra esse sentido do 3 que eu defini inicialmente para poder subir para um sítio de maior potencial. Então vai ser menos o 3. E tudo isto, com uma malha fechada, é igual a zero. Agora, o que é que eu tinha também tirado agora da minha lei de Ohm? Porque isto aqui vinha das minhas leis das tensões de Kirchhoff. Da minha lei de Ohm, eu tinha que I1 vezes R1 era igual a U de 1. O meu U2 é igual a I2R2, o meu U3 é igual a I3R3. E o que é que me faltava aqui? Faltava-me depois aquela que é a minha cola, que me permite estabelecer um equilíbrio entre todo o circuito, a partir do sentido que eu defino para as minhas correntes. Então, tendo definido agora já o sentido para as minhas correntes, eu sabia que, como uma das nossas pressuposições da Lambda Matter Discipline é que num componente a variação de cargas é igual a zero, então isto implica que as correntes que entram num determinado nó K aqui são iguais às correntes que saem nesse nó K. E portanto, ou seja, todas as correntes que entram é igual a todas as correntes que saem. E portanto, olho para as correntes que entram neste nó aqui, é I1 é igual a todas as correntes que saem, que é I2 mais I3. E a partir daqui, isto aqui sendo a lei de Ohm, e aqui sendo a lei das correntes de Kirchhoff, eu conseguia estabelecer as minhas expressões analíticas do meu circuito. Depois fazia substituições inteligentes. Quais eram as substituições inteligentes? Este U de 1 era substituído aqui, este U2 era substituído aqui, este U3 era substituído aqui, e depois tinha ainda este I1, I2 e I3, que eram respectivamente substituídos nestas correntes. E portanto isto permitia-me depois obter então a equação que descrevia o meu circuito. Só que este é um processo relativamente demoroso. E tenho a ter de estar a escrever sempre equações que eu já sei o que é que são, que à partida já sei sempre aplicar a lei de Ohm, sei sempre o que é este U de 1, e portanto posso substituir diretamente. E em particular também sei o que é este I de 3. Neste caso aqui, se eu quiser saber então o que é um I3, é igual a I1 menos I2, porque reorganizo isto em ordem I3. E portanto também, sabendo o que é logo I3 em termos de I1 e I2, se calhar consigo logo substituir imediatamente
no I3 aqui, que por sua vez faz parte de uma equação que eu consigo substituir imediatamente na tensão ali. Então eu já estou aqui a elaborar, pegando neste conjunto de ferramentas basilares, uma estratégia que me implica poder fazer isto mais rapidamente e mais diretamente. Como é que então seria esta estratégia? Bem, agora eu posso olhar para este mesmo circuito e tirar as mesmas ilações que eu tirei anteriormente, só que agora de forma mais direta. E isto é o que eu vou chamar o método das malhas. Este método das malhas o que me diz é eu recorrendo às minhas relações das minhas tais regras fundamentais, os meus tojos de ferramentas mais elementares, aqui tenho que definir sempre o meu ground, eu defino qual é que é o sentido das minhas correntes. Bem, eu aqui defini que sentido da minha corrente. I1 era aqui, que para ser preservado mantinha-se aí neste sentido, a contribuição de I1 para I3, ok? Reparem que I3 é só a construção a partir de I2 e de I1, ok? Portanto, eu posso descrever toda a corrente neste circuito aqui a partir dessas correntes elementares, se quisermos assim, porque I3 é uma combinação de I1 e de I2. Já não consigo é descrever completamente I2 a partir de I1, claro. E, portanto, I1 vem por aqui, vem por aqui, vem por aqui e vem por aqui. Ou seja, assume este circuito aqui, que eu vou chamar I1 assim. E I2 vem por aqui, passa por aqui, vem por aqui, passa por aqui. E, portanto, assume agora este sentido aqui. É o meu I2. E, portanto, eu consigo descrever a partir daqui, se quiserem observar, aquela que é a variação das minhas tensões, porque continua a ser verdade, que eu continuo a ter aqui um drop de tensão, continuo a ter aqui um drop de tensão, porque este é maior do que este e porque este é maior do que este, continuo a ter aqui um drop de tensão porque este é menor do que este, continuo a ter aqui um drop de tensão porque este é maior do que este na pressuposição de I2, no sentido da corrente I2, e continuo a ter aqui um drop de tensão, que é o 3, aqui, porque este, na minha pressuposição, é maior do que este. Ok? Então, vou descrever aquela que é as equações do meu circuito através desta lei das malhas. Quantas malhas é que eu tenho? Bem, eu tenho esta malha aqui e esta malha aqui. Estas duas malhas são essenciais. Eu depois tenho uma terceira malha, que é esta aqui, que vamos perceber que é uma combinação das outras. E, portanto, não é essencial. Mas vamos considerar na mesma que eu tenho ainda esta outra malha aqui. Ok? E, portanto, eu tenho, na verdade, três malhas, das quais duas são essenciais. Vamos descrever, então, o que é que se passa em cada uma destas malhas. Para cada uma dessas malhas, vamos considerar, então, este primeiro percurso da corrente I1, eu tenho aqui a corrente a passar por aqui. Quando ela passa por aqui, já sabemos que tem um sinal negativo a tensão correspondente. Porquê? Porque a minha corrente está a ir de onde há menor potencial para onde há maior potencial, e, portanto, menos V1. Depois, isto vai ser mais. E o que é que eu encontro agora aqui? Bem, encontro aqui um drop de tensão correspondente à corrente I1 que passa por aqui vezes R1. I1, R1. Reparem que isto não é mais do que dizer o de 1 e depois substituir o de 1 ali, não é? Portanto, aquilo que eu fiz foi uma substituição direta. E agora, mais, agora vou ter aqui o de 3. Só que o que é o de 3? O de 3, que está aqui, é I3 vezes R3, só que o que é I3? I3 é I1 menos I2. E, portanto, eu posso escrever o meu U3 como sendo R3 I1 menos I2. E agora já fechámos a malha, não é? Já passámos por este componente, passámos por este e passámos por este, e portanto já fechámos a malha e voltámos ao mesmo sítio de início. Então, numa malha fechada, pela lei das tensões de Kirchhoff, isto é zero. Agora vamos para a segunda malha, esta aqui. Bem, para esta segunda malha, eu vou ter, posso começar por aqui, por exemplo. O de 2, ok? E o 2 corresponde a quê? A I2, R2. Agora, mais V2. Porquê mais? Porque a minha corrente que passa assim, neste sentido, vai de onde há maior potencial para onde há menor potencial. Uma mnemónica aqui que vocês podem pensar, eu não gosto muito de mnemónicas, a menos que se perceba exatamente do que é que estamos a falar. Mas uma mnemónica aqui que podem pensar é, a minha corrente se entra por aqui, está no cátodo da minha fonte de tensão. Está na parte positiva. E, portanto, o sinal que vai ter aqui à frente é o sinal que ela encontra ao ir neste sentido. Ok? Aqui era o contrário. A minha corrente vinha por aqui e, portanto, o sinal que encontrava era o negativo. Era o ânodo da minha fonte de tensão. E, portanto, o sinal que eu punha lá era o negativo. Eu não gosto muito desta mnemónica, mas se ajudar a nunca confundir com os sinais, pronto, se calhar é melhor do que nada. Mas o melhor mesmo é perceber o que é que nós estamos a fazer, é ir do maior para o menor potencial. Então, estamos
dissipar a energia do circuito e, portanto, o elemento está a receber energia, o componente. Ou então estou a fornecer energia ao circuito e, portanto, o componente está a dar energia ao circuito e aí o sinal seria negativo. Agora, então o que é que eu tenho à medida que eu venho assim? Bem, agora venho por aqui e, portanto, vou contra o meu sinal de o 3, de acordo com o 3 que eu tinha definido anteriormente. Portanto, para este está certo, o 3 está certo de acordo com o sentido que eu defini, que é vir aqui com maior potencial para este menor potencial. Então, o seu contrário tem de se manter coerente com essa definição anterior, não é? E, portanto, eu aqui tenho de pressupor que esta corrente que entra aqui vai do menor para o maior potencial. Porque assumi inicialmente que o meu 3 tinha maior potencial aqui e menor potencial aqui. Ok? Tenho de manter coerente com a equação anterior, senão elas ficam desfasadas e acabo por ter, depois, no fundo, um sistema impossível. Um, ok. Então, eu agora quero ter mais R3 e 2 menos I1. Reparem no que é que eu fiz. O que é I2 menos I1? É o negado de I1 menos I2. Ou seja, eu tanto poderia escrever isto desta forma, como por exemplo assim. E teria que, de facto, aquilo que eu tinha aqui, que era menos o 3 aqui, e este mais o 3 aqui, é de facto o que eu encontro aqui. O mais o 3 aqui em cima e o menos o 3 aqui em baixo, que eu posso escrever de qualquer uma destas duas formas. E aqui vai ser igual a zero também, porque já fechei a malha. Agora tenho uma terceira equação aqui, que corresponde à equação da malha maior. Vamos ver que é uma combinação das outras equações. Nesta malha maior eu tenho menos V1, que agora estou a seguir daqui e vou fazer assim, este percurso. Menos V1, mais I1 R1, mais I2 R2, mais V2. E isto aqui é igual a zero, porque entretanto fecho aqui a malha. Ok, então o que é que eu noto aqui? Se eu somar esta equação 1 com esta equação 2, aquilo que eu obtenho é esta equação 3. Porque o 3 que aqui está é um negado deste, o 3 que aqui está, e portanto, quando eu somo nos dois, isto dá-me 0, fico sem estes elementos, e agora fico com o menos V1 que está aqui, e 1R1 que está aqui, e 2R2 que está aqui, e V2 que está aqui. E portanto, isto na verdade é uma combinação linear, esta aqui, destas duas equações de cima. E portanto eu posso retirá-la porque não me vai ajudar a resolver o meu problema. Não é? É só uma reescrita das equações de cima. Ok, então eu tenho aqui duas incógnitas e duas equações. Portanto, é um sistema que, em princípio, será possível e determinado. Não é? Agora, olhando para aquelas que são as minhas incógnitas, são quais? I1 e I2, porque tipicamente eu tenho os valores de tensão e os valores das resistências. Portanto, reescrevendo aquilo que eu tenho aqui, aquilo que eu vou conseguir fazer a partir daqui é, eu agora vou reescrever isto em termos das minhas incógnitas, ok? Isto é, reescrever isto da seguinte forma, e vou pôr também as minhas extensões do outro lado. Vou ficar com R1 mais R3 e 1, mais, que na verdade é menos, R3 e 2, e isto vai ser igual a V1. E depois para a equação de baixo vou ter menos R3 e 1 mais R2 mais R3 e 2. E isto vai ser igual a menos V2. Equação. Ok? Duas equações, duas incógnitas. Já evidenciei aqui as minhas incógnitas, que é I1 e I2. Para eu poder descobrir qual é o propósito de tudo isto, é eu poder definir o que é V de x. Porque já vi que este V de x eu consigo descrevê-lo rapidamente se eu souber I1 e I2. Ok, então, a partir daqui, eu noto o seguinte: isto é um sistema de equações lineares. E, portanto, eu consigo, por princípio, fazer aqui uma combinação que corresponde a esta combinação aqui. Vejo que este I1 existe aqui nestes dois primeiros termos, e, portanto, eu, na verdade, consigo olhar vetorialmente para o que está a passar aqui. Isto vezes I1. Já está mesmo a ver onde é que estamos a chegar com isto, não é? Menos R3, R2 mais R3, I2. Isto vai ser igual ao meu vetor V1 menos V2. Só que, o que é isto? Como é uma combinação linear das várias correntes, portanto, são coeficientes representados vetorialmente com estas correntes, isto vai-me dar o meu vetor de tensões,
Bem, e eu posso simplesmente reescrever isto como a multiplicação de matrizes, em que eu, por um lado, tenho a matriz das resistências, por outro lado, tenho o vetor ou a matriz coluna das correntes, que está aqui, e depois tenho aqui o meu vetor coluna das minhas tensões. E reparem que isto mantém-se, a minha lei de Ohm, só que agora vetorial, não é? Portanto, aquilo que eu tenho aqui é a minha matriz de resistências vezes o meu vetor de correntes é igual ao meu vetor de tensões. Isto são vetores, portanto eu vou pôr aqui o R, que é uma matriz, portanto, e os vetores ponho com um sublinhado em baixo. Ok, e então isto mantém-se a minha lei de Ohm, o vetorial. Ok, então significa que eu posso resolver esse sistema de equações e obter então o resultado em forma dos números que eu tinha anteriormente. Então, se eu aplicar então hum, as minhas, os meus valores, que eu tinha indicado que era, portanto, se o meu R1 é igual a 120 ohms, que é igual ao meu R3, e o meu R2 é igual a 220 ohms, e depois V1 é igual a V2, que é igual a 10 volts, então eu vou ter a partir daqui que R1 mais R3 vai dar 240 ohms. Menos R3 dá menos 120 ohms, menos 120 ohms, e aqui vai dar 340 ohms. Tenho aqui o meu I1, o meu I2, e aqui tenho 10 volts, menos 10 volts. Bom, e aqui eu posso agora fazer o quê? Bem, eu posso tornar isto uma matriz aumentada. Não preciso, na realidade, não é? Na verdade, nunca faço isto, só que é só para mostrar que era possível representar isto e resolver isto com eliminação de Gauss. Eu vou fazer a mesma eliminação de Gauss. Então, aquilo que eu vou fazer é o meu. Então, isto aqui, o meu L2 novo, vai ser duas vezes o meu L2 antigo mais L1. Não é? Se eu multiplicar isto por 2, eu vou ter 240, aliás, menos 240, somando aqui a isto, bem, vai-me dar zero aqui e fico com uma matriz em escada de linhas, uma triangular superior. Ok, então a primeira linha mantém-se igual, porque eu ainda não afetei em nada, e isto agora aqui vai se manter assim, e aqui embaixo vou ter zero, aqui, depois vou ter este termo vezes 2 menos este, ok? Que me vai dar vezes 2 60, 560. E aqui, vezes 2 menos aquele, vai-me dar menos 10 também. Vai manter-se igual. Ok, então já consigo fazer substituições. Eu podia continuar a resolver isto em escada de linhas, não sei o quê, mas quer dizer, não preciso realmente, não é? Posso olhar para o que está a passar aqui, podia também dividir ambos os lados aqui por 560, obtinha ali um 1, 560 obtinha ali, mas isso não é diferente de fazer, agora pegar, extrair esta equação aqui e dizer que então o meu I2 é igual a menos 10 a dividir por 560, ok? E isto vai ser 1 sobre 56, que é justamente menos 0,0178 amperes, que é menos 17,86 miliamperes, que é o resultado que nós tínhamos obtido anteriormente. Só que atenção, porque aquilo que eu fiz foi apenas pegar aqui neste certo, retirar imediatamente as equações a partir das malhas essenciais, que eram apenas estas duas. Eu é que demorei um bocadinho mais tempo, porque ainda estava a discutir a combinação linear desta. E depois resolvi isto de forma relativamente rápida, ainda demorei mais tempo do que estou aqui a explicar, não é? E depois é só resolver o sistema de equações. Ou resolvo manualmente, o que não recomendo, mas é o que eu estou a fazer por causa do vídeo, ou então em circuitos mais complicados, põe simplesmente num sistema de resolução. Ou faz um programa que resolva estes sistemas de equações, ou usam outro método de resolução de equações em vez do Gauss-Jordan, dependendo daquilo que acharem que é mais apropriado. Tipicamente o que se faz é põe-se numa matemática ou num sistema qualquer de resolução. Um, Aqui o meu I1 é igual então a eu vou ter 240 menos 120 é igual a 10, correto? Portanto, é isto que eu vou ter.
a partir da minha primeira equação, aliás. Portanto, o meu I1 vai ser igual a 10 mais 122 a dividir por 240. Bem, 10 mais 122, o que é I2? É menos 0,1786, agora a dividir por 240 e dá-me exatamente mais 0,032774 amperes, que é 32,74 miliamperes. E obtive exatamente aquilo que eu procurava, porque estes são os resultados que me deram na última sessão, ok? Agora com muito menos trabalho. E este chama-se o método das malhas na resolução do circuito. Então, como é que eu posso agora resolver qualquer circuito com o método das malhas? Bem, providenciado, que é um circuito nas condições em que nós podemos aplicar todas as considerações que fizemos, porque aquilo que fizemos aqui não foi mais do que juntar, agrupar aquelas ferramentas mais basilares, naqueles todos ferramentas que nós fabricámos até aqui, e primeira coisa a fazer, agora eu posso fazer um circuito relativamente mais complicado, mais chatinho, não preciso de o resolver completamente, vou só escrever a equação que descreve então o seu comportamento. Este era o circuito que anteriormente nós tínhamos, este era o meu R3, este é o meu R2, e agora, vamos supor que eu tenho aqui o meu V2 de facto ainda, só que agora tenho aqui uma outra resistência, que eu vou chamar R4, ok? E agora vou pôr ainda mais uma resistência aqui, que eu vou chamar aqui R5. E portanto já estamos a ver que o número de malhas que nós temos já é maior. Temos aqui uma malha para I1, temos aqui outra malha para I2 e temos aqui, vamos dizer, outra malha para I3. Claro que nós temos depois ainda esta malha não essencial, esta malha não essencial, esta malha não essencial. E já sabemos que não precisamos estar a descrevê-las, porque basta descrever as essenciais, porque o resto são combinações destas. Então como é que eu aplicaria o método das malhas aqui? Bem, a primeira coisa que eu tenho de fazer, naturalmente, é definir qual é que é o meu ground. Tendo definido aquele que é o meu ground, agora defino o sentido para as correntes, que já o fiz. Okay? Este é o sentido para as minhas correntes nas minhas malhas essenciais. E agora vou fazer a descrição de acordo com o conjunto de ferramentas que eu tinha anteriormente. Bem, venho por esta corrente aqui, que é a corrente I1. A primeira coisa que eu encontro, sinal negativo da minha fonte I1, minha fonte V1, que é menos V1. Porquê? Venho do zero para onde há maior potencial V1. Depois encontro a minha resistência R1 e, portanto, só dissipo energia nas minhas resistências. E depois mais, o que é que eu encontro a seguir? I1 mais I2. Porquê mais I2? Porque agora a minha corrente I1 vem por aqui, tal como vinha anteriormente, só que agora eu defini o sentido contrário para I2. Que apeteceu-me, porque posso. E I2 agora vem assim, não é? E, portanto, há uma contribuição construtiva dos sentidos de corrente que eu defini aqui neste circuito. Isto vezes R3. Fechei a malha e, portanto, é igual a zero. O que acontece agora nesta aqui? Bem, eu vou ter I2, R2, mais I2 mais I1, R3, mais I2 menos I3, R4, porque estamos a falar agora desta subida aqui, correto? Portanto, vai ser a contribuição de I2 a subir aqui, menos a contribuição de I3, porque em princípio na minha definição ela está a descer. E portanto é menos. É uma relação destrutiva. E depois encontro aqui, portanto a minha corrente I2 passa por aqui e precisa de adquirir potencial para subir eventualmente para aqui. Não é? E portanto passar por V2. Então significa menos V2 e isto é igual a zero porque fechei entretanto a minha malha. E agora venho para a minha última malha essencial, que é esta aqui, e aquilo que eu vou fazer é, tenho I3 R5 mais V2, porque é mais V2 porque a minha corrente I3 vem daqui do maior para o menor, e portanto passa por aqui no sentido do campo elétrico desta fonte de tensão, e depois mais I3 menos I2 vezes R4, e isso é igual a zero porque fecha entretanto aqui o meu ciclo. Porquê que é este termo aqui? Reparem que este termo é um negado deste termo aqui. E portanto é a mesma lógica que nós tínhamos visto há pouco, não é? Para aquele U de 3 anterior. Bem, e agora posso simplificar então aqui a descrição do meu circuito. Aquilo que eu vou meter é todas as tensões para o outro lado, portanto isto é paradigmático, e vou meter em evidência todas as minhas correntes. Então com isso eu vou ter
R1 mais R3 e 1, mais R3 e 2, e isto vai ser igual a V1. Depois, para a segunda equação, eu vou ter, onde é que está o meu I1? Está ali, R3 e 1. Para I2 vou ter R2 mais R3 mais R4 e 2. E depois ainda vou ter menos R4 e 3, e tudo isto igual a V2. E agora vou simplificar também a minha última equação, que vai consistir em, hum, portanto, I2, menos I2, R4, menos R4 e 2, mais R5 mais R4 e 3. E tudo isto igual a menos V2. Reparar que este termo aqui, da equação, não contém I3, o que faz sentido, porque aqui não, o I3 não está envolvido, porque é algures. Este termo de equação aqui não tem I1, portanto, pelo mesmo motivo. Agora, eu para poder escrever, então, como é que isto fica em forma matricial? Fica aqui com R1 mais R3, depois R3 aqui, depois aqui R3 também, R2 mais R3 mais R4. A curiosidade aqui é que há pouco eu tinha menos aqui, não é? Tinha os termos negativos aqui, porque a segunda corrente ia no sentido contrário à primeira. E aqui, como a segunda corrente vai no mesmo sentido que a primeira, no mesmo sentido, ou seja, quando passam aqui por R3, vão as duas de forma construtiva, então agora tenho aqui sinais positivos. E agora, isto era 0 para aqui, este é 0 para aqui, hum, ainda me falta aqui, claro, este termo, não é? Falta-me aqui este. E agora, menos R4. E portanto a tal questão agora está ali um negativo porque há uma contribuição destrutiva deste I3 que ali está. Bom, e aqui eu vou ter contribuição destrutiva do I2 em relação a esta corrente I3, vai-me aparecer ali um sinal negativo, R4, e depois R4 mais R5. Reparar também que este meu I2 é o único que sente influência destas várias resistências que contém aqui no R3 e contém aqui o R4. R3 e R4. E, portanto, sofre influência, por um lado, construtiva desta primeira corrente, I1, e, por outro lado, destrutiva desta segunda corrente, I3. Ok? Porque isto aqui é a coluna correspondente a I1 e esta é a coluna correspondente a I3. I1, I2, I3. E isto é igual a quê? Bem, isto é igual a V1, V2, menos V2. E pronto, depois seria só substituir os valores aqui nesta forma matricial, resolver ou arranjar um programa que resolva esta forma matricial em termos das correntes, obtenho as correntes e obtenho as tensões em cada um daqueles nós. E portanto fica assim feito também a análise da lei das malhas. Um, e a ideia aqui é sistematizar o processo para poder obter então cada uma destas correntes e poder dessa forma arranjar a expressão analítica que descreve o comportamento do circuito em qualquer um dos seus componentes, ou seja, a tensão em qualquer um dos seus nós e a corrente em cada um dos seus ramos.